Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, é um prazer estar com vocês novamente e principalmente tratar de um assunto muito importante. Nós estamos atravessando um momento mundial para não nos atermos só ao Brasil e só à nossa cidade e região de Campinas, mas é mundial. O mundo passa por um grande ciclo de mudanças radicais, de colocações de uma nova sociedade que está por vir. Creio eu, espero em Deus que isso seja verdade, porque chegamos ao ápice da desorganização, da desestruturação, do desmanche de uma sociedade milenar, a exemplo do que já aconteceu no passado, que são ciclos históricos inegáveis, que está aí, por isso que são históricos, do Império Grego, Romano, o Império Assírio, e aí vem ao auge entra a decadência e por aí vai, e depois chega no meio, na Idade Média e volta e por aí vai. O Renascimento. Nós só temos que acreditar que essas mudanças e as coisas que estão acontecendo no mundo nesse exato momento deve-se a este final de ciclo e o começo de uma nova era. Só pode ser assim. Eu digo isso em meu nome, hein? Não estou falando em nome de ciência, de história, de ninguém, meu nome. Posto isso, eu fiz questão de convidar um caríssimo amigo, Dr. Hamilton Caviola, que é um dos delegados de polícia do estado de São Paulo, mais eficientes, mais respeitados, mais queridos, e que tem dentro do seu habitat profissional uma gama de considerações a serem colocadas por nós. Para mim é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer é nosso, Almir. Eu gostava muito e estava esperando esse momento, porque é um momento realmente muito crítico, não só político, social, financeiro, econômico, dê o nome que quiser, segmento que quiser. Perfeito. E aí a sua opinião enquanto um delegado e enquanto um homem da segurança pública, com que olhar o senhor vê este momento que o mundo atravessa, que o Brasil atravessa e todos nós? Bom, Almir, primeiro eu que me sinto muito honrado de estar aqui, né, nesse seu programa, né? Obrigado. Fazia tempo, né, que eu estava também esperando uma oportunidade dessa, até para a gente bater um papo, né? A gente se vê muito pouco. É a gente verdade, se vê muito pouco. Falta de tempo. Mas você já deu uma explanação aí, sabe? Que eu acho que você foi direto ao cerne, né, do negócio. O mundo está passando, tomara que seja um ciclo mesmo, tomara que a gente mude, sabe? Porque o ser humano, acho que está precisando entrar no eixo, né? O ser humano eu acho que perdeu o rumo, mundialmente falando. Você vê, tipo o caso que me dá náusea quando eu chego em casa, eu vejo esse problema crônico aí, que são desses refugiados na Europa. Isso aí é uma coisa que, sabe, é difícil de ver numa sociedade, em pleno século XXI, aceitar, sabe, essa violência, vamos dizer assim. Desumanidade. E chega até a ser uma violência, né, contra o ser humano. Por outro lado, doutor Hamilton, nós temos que considerar que também os outros países não estão preparados para receber refugiados de tão longínquas terras para os seus países, porque a Europa é pequena, os países são pequenos. Eu só quis falar, eu não estou falando eu só estou colocando... É longe de falar que é certo ou errado. Lógico. Assim, atitude, eu só acho o seguinte, nós como seres humanos pensantes, né, nós temos inteligência, Deus nos deu essa inteligência. Então nós temos que pensar numa solução e não persistir. Pô, nós estamos nesse problema aí desse refugiado.
se eu não me engano, há mais de ano. E morre gente, toda semana, gente morrendo em naufrágio, gente morrendo com bomba, sabe? Então eu acho que o ser humano precisa chegar no momento, que nem você falou, espero que seja o fim desse ciclo todo. Chegue e fale, não, vamos acabar com essa violência aqui. Bom, mas isso é uma violência que está lá, mas com certeza, apesar de estar longe da gente toda essa violência, eu acho que isso é mais um exemplo que reflete em todo o mundo isso aí, sabe? Então, o Brasil acho que passa também, você falou muito bem aí, esse momento político que nós estamos passando, financeiro, esse desrespeito às leis internas aqui no Brasil, patrocinado por quem? Pelas altas autoridades, sabe? Então isso aí, no meu ponto de vista, lógico, e não só no meu, mas eu já li vários, né? Isso aí é um incentivo para que, aqui, agora, o que isso acarreta aqui pra gente? Aquele cidadão aqui de Campinas, pouco privilegiado também, sabe, não teve uma sorte que nós tivemos, de ter uma educação, coisa e tal, vê uma maracutaia tremenda envolvendo os maiores políticos nacionais. A hierarquia. Isso. Você quer dizer da hierarquia? Eu vou chamá-lo de você, me permita. Mas imagina. A hierarquia, porque se lá em cima, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente não sei do que, ex-presidente disso, eles não são presos, eles não acontecem. Exatamente. Aí o público, não, aí por que nós? Vamos fazer também. Porque eu que vou roubar uma banana ou assaltar alguém. Exatamente. Agora, doutor Hamilton, eu entendo perfeitamente e concordo em gênero mundial com você. Agora, é verdade que isso procede estatisticamente, que mata-se mais no Brasil do que nas guerras do Oriente Médio e tudo isso? Morre mais gente aqui do que lá nas guerras? É verdade isso? Veja só, se nós computarmos as mortes aqui, mortes violentas de um modo geral, vamos pôr nessa mortes violentas, não só o homicídio por arma de fogo. Vamos pôr acidente de trânsito. Armas de fogo em geral. Né? Com certeza, veja só, nós vamos chegar muito perto. O ano passado, salvo engano, ou 2014, nós tivemos 50 mil mortes violentas aqui no Brasil. De 50 a 55 mil mortes violentas. Se nós pegarmos, vamos só, um fato histórico, que é a Guerra do Vietnã, nós não tivemos 50 mil mortes. Então, você vê, só para ter uma... Lógico que a Guerra do Vietnã já faz algum tempo, mas proporcionalmente. Então, pessoal, eu tenho certeza que aqui morre muita pessoa, mas é muito... Agora, por que, por exemplo, que existe... Porque sempre culpa-se a polícia. Quando gostem ou não gostem, eu não culpo a polícia. Eu acho que a polícia, em grande parte dos acontecimentos, ela faz o seu papel. Eu acho até que ela faz pouco, viu? Eu também. Porque eu acho que usaria mais. Mas, de qualquer maneira, eu sou meio radical. A minha pergunta é a seguinte: como é que esses bandidos conseguem tantas armas de fogo? Como é que eles assaltam e conseguem... Como é que se explica isso? Como é esse aparato? Só para você falar que todo mundo espera da polícia. Só um parênteses. Nós policiais, nós combatemos os efeitos da violência. As causas não estão nas nossas mãos. Cabe ao Estado. Exatamente. Então, vê só, todo mundo, só que vê só, criou uma política, principalmente aqui no Brasil. Tudo se resolve com a polícia. Os nossos governadores têm um problema, polícia. Outro dia eu vi uma notícia que eu fiquei estarrecido. Que dois estados lá do norte estariam usando policiais militares para suprir a falta de professores em escolas estaduais. Nada contra o policial militar, muito pelo contrário, é um herói, é um batalhador da segurança pública. Mas nós não podemos querer que o policial substitua professores. Pelo amor de Deus. É uma outra preparação, e volto a falar para você, nada contra o policial militar, muito pelo contrário. São nossos parceiros aí no o combate à violência. Mas tudo é a polícia. Aqui no Brasil, tudo espera se resolver com a polícia. Mas... como eu disse para você, nós combatemos os efeitos. As causas, fica aí, sabe, o nosso governo, você vê com essas operação Lava Jato, operação não sei o quê, você vê os desmandos que os nossos políticos, nossos governantes fazem
e depois, não, deu um problema, chama a polícia. Então, fica difícil. Fica difícil. Só para dar um exemplo aqui, Almir, nós tivemos 2 exemplos assim, vou falar, porque nenhuma sociedade que quer acabar com a violência pode criar um programa que a polícia seja o ator principal. Não dá certo. Nenhum país do mundo deu certo para acabar com a violência. Falar, vamos fazer com a polícia. Vou dar 2 exemplos aqui que você vai entender. Em 1990 nós tivemos o Tolerância Zero lá nos Estados Unidos, Nova York, que baixou os índices de criminalidade incrivelmente. Mas o que foi lá? Foi uma política, não de segurança, política de governo. Política social. Social, que fazia parte, lógico, a polícia foi chamada para fazer parte desse esquema. Para dar retaguarda. Para dar retaguarda, para dar o suporte necessário, mas agir com outros órgãos governamentais. Tá. Deu certo lá. Vamos trazer aqui para o Brasil. Um programa que começou certo, hoje eu acho que é uma furada e tomara que volte para o rumo certo. As UPPs do Rio de Janeiro. É um deboche aqui. Mas ela começou bem. Não sei se você no se início, lembra. a ideia era boa. A ideia era boa porque não era a polícia. A polícia ajudava os outros órgãos a subir o morro, se instalar, limpar, fazer, tirar fio, sabe? Energia, a logística toda. Tá. E daí instalava o PP, mas com o apoio das outras secretarias. Entendo. Hoje, pessoal, ficou mais fácil. Vamos montar uma PP. Vai lá, pega 100 soldados, monta lá. E a gente vê que já foi por água abaixo. A barca furada. Aliás, o Rio está um desastre. Tá. Então, essa é a grande diferença. Agora, Campinas. Doutor Cavela, como é que está? Porque a gente ouve também, a gente vê todo dia violência, assassinatos, homicídios, roubos, assaltos. Sim. Como é que você está vendo a situação atual da segurança pública? Eu vim para Campinas em 1981. Estamos aí nessa batalha, estou 35 anos já no campo. Polícia, né? Então, eu já vi Campinas por várias fases. Você também já viu? Lógico. Eu acho que Campinas, nós que estamos aqui há algum tempo, nós tivemos uma fase crônica. Nossa, que foi um caos para Campinas em 2001, 2002, lembra? Que culminou com a morte do nosso prefeito, Toninho, sabe? Exatamente. Lá, lembra? Chegamos ao fundo do poço. Eu acho que chegamos mesmo, batemos no fundo do poço e aquilo lá foi um caos. Foi um caos. Para todo mundo. E imagine para nós policiais, então, que nós somos responsáveis, naquela época éramos responsáveis, e somos até hoje, pela segurança pública. Lógico. E nós sentimos totalmente assim, despreparado, ou não é despreparado, assim, sem condições de dar aquela resposta que a sociedade estava querendo naquele momento. Então isso aí, acho que serviu para a gente, em 2001, 2002, 2003, pensarmos, reformularmos alguma coisa e implantarmos um outro tipo de policiamento, ou se não, uma nova filosofia de trabalho. Não sei se conseguimos fazer todas as mudanças necessárias, mas eu acho que Campinas hoje é muito melhor do que em 2001. Não resta dúvida, mas ela está dentro de um padrão de aceitação, Sim. digamos assim, Sim. de índice de criminalidade? Em índice de criminalidade, pessoal, nós estamos ano a ano, se vai pegar 2013, 2014, 2015, porque 2016 ainda estamos aí. Todos os índices vêm em queda. Agora, nós também, apesar dessa queda, nós temos que ser realistas. Campinas é uma cidade de 1.200.000 habitantes e com muita diferença social. Muito. Aliás, o Brasil. E Campinas. Você pode falar muito mais que isso, você convive muito mais aí no meio social, coisa. Campinas sempre se gabou, vamos dizer assim, não gabou pela esnobação, mas pelo orgulho. Pelo orgulho, exatamente. Isso é uma cidade rica. De primeiro mundo, dizia-se, coitado. Agora, hoje, com essa desigualdade toda aí, coitado, nós estamos enfrentando os problemas que toda cidade de 1.200.000 sofre. Não é mais aquela Campinas feita para uma... Agora, Curitiba está assim? Curitiba, eu acho que em termos de violência, em termos sociais, eu acho que Curitiba está um passo
Está melhor. Melhor, está um passo Isso, porque sempre Curitiba está melhor. Porque lá, se você for lá, você pode ver que Curitiba sempre foi pioneira em algumas ideias. Tudo que... Esta cidade de teste, né? Cidade de teste. Então, pessoal, e lá a própria população cobra dos seus governantes algumas atitudes que nós não temos aqui. É outra cultura. Exatamente, outra cultura. Então, o povo exige um governo melhor e o governo... E vota no governo melhor. Então, olha só, Campinas, não que nosso governo seja ruim, não é isso, mas nós não temos essa cultura de cobrança. Quando eu digo vota no governo melhor, não é que o daqui seja ruim. Exatamente. Porque o nosso governo é muito bom, eu acho. Eu também acho, mas nós não temos essa cultura que o curitibano tem. Sim. E em razão dessa cobrança que o povo faz lá, você pode ver que eu tive recentemente em Curitiba, é uma cidade limpa. O povo tem uma cidadania que o nosso campineiro não tem. A cultura é diferente, aqui a educação aqui é muito fácil, uma coisinha boba. Você para no semáforo, se você olhar para o lado, você vai ver uma pessoa fumando, jogando cigarro no chão, jogando papel. Abre o vidro do carro e joga lata de Coca-Cola. Outro dia eu vi uma pessoa jogando uma garrafa de água, mas dessas grandes. Então, você vai esperar o quê? Então, é diferente. Diferente. Eu ficaria horas conversando com o Dr. Hamilton Caviola, mas realmente o tempo urge. Mas eu já fiquei contente em saber que pelo menos Campinas está dentro da média, digamos assim, baixando o índice de criminalidade. Baixando esses índices. Podemos ter ainda uma esperança maior. Olha, Almeida, se depender de nós policiais, pode ter certeza que nós vamos fazer de tudo para deixar o campineiro, principalmente, cada vez mais tranquilo, cada vez mais com uma sensação de segurança mais aflorada do que hoje. Tomara. Muito obrigado, doutor Hamilton, por ter vindo. Eu que agradeço. Passar nas melhores universidades não basta. Com a Oficina do Estudante, você gabarita. São 316 aprovados na Unicamp e 284 aprovados na USP. Venha para a Oficina do Estudante. Na oficina, gabaritamos! Passar nas melhores universidades não basta. Com a Oficina do Estudante, você gabarita. São 316 aprovados na Unicamp e 284 aprovados na USP. Venha para a Oficina do Estudante. Na oficina, gabaritamos! Olá, sou o chefe Rafael Blaia, estou aqui no Espaço Gourmet da Bom Tempo e hoje eu trouxe uma receita contemporânea, light e muito saborosa. Nós vamos preparar um mix de cogumelos. Todo cogumelo é um fungo, né? São fungos, né? Então, os mais conhecidos, os mais usados antigamente eram o Paris, né? O portobello, mas depois da tendência da culinária japonesa, oriental, entraram os shimeji, o shiitake e hoje tem mais de 20 tipos de cogumelo no mercado. Hoje eu trouxe o eringue, que é um cogumelo novo que está entrando no mercado. Ele é interessante porque ele é grande e causa um visual legal no prato, além da sensação de um filé, né? Você tira filés dele, são grandes, né? Então decora bem o prato e faz uma porção bonita. Eu trouxe o shiitake, tá? 2 tipos de shimeji, o shimeji comum e o shimeji gigante, tá? Trouxe o salmão.
tá? Que é lindo, infelizmente ele perde um pouco da cor depois que vai ao fogo, mas tem uma coloração linda, né? Parece uma orelha de pau, que é o caso dos fungo seco, que é uma orelha de pau, mas não é, é um cogumelo. E para decorar eu trouxe também uma novidade, que eu trouxe lá da ACM Cogumelos, lá no Ceasa de Campinas, onde a gente encontra toda essa linha e tem sempre produtos frescos, que eles estão trabalhando agora também, e eu trouxe essa amostra de um palmito, né? Um palmito em espaguete. Muito interessante, nós vamos usar para dar um frescor no prato e uma decorada. Bom, primeira coisa, cogumelo casa perfeitamente com manteiga. Então eu vou colocar uma boa quantidade de manteiga aqui e depois eu vou colocar mais um pouquinho, tá? Isso vai da quantidade de cogumelos que você vai preparar. E você vai sentindo. O cogumelo é muito fácil, é muito rápido o preparo dele, né? Então, como eu disse, eu vou colocar os cogumelos da medida que eles têm um ponto de cozimento, né? Então, os mais resistentes que eu tenho aqui é esse eringue, né? Que é essa novidade que eu falei, que ele é bem carnudo. E por falar em carnudo, o cogumelo é uma opção muito boa para substituir a carne, porque ele é rico em proteína. Então, os veganos, vegetarianos podem utilizar o consumo de cogumelo em todos os pratos. Combina com peixe, com massas, com carnes, com frango, né? Com as aves em geral. E combina com, como eu vou servir aqui também, como se fosse uma brusqueta, né? Como um aperitivo, né? Combina bem. Então, o cogumelo é universal, não tem nada que não combine, né, com o cogumelo. Combina com queijos, é muito fácil combinar cogumelo com vinho, harmonizar com vinho, é muito simples, porque tudo combina com ele. Eu trouxe umas cenourinhas coloridas também, umas cenouras baby coloridas, que eu vou mostrar para vocês, que eu também trouxe lá da ACM Cogumelos. E eu vou partir elas no meio, na transversal, e vou colocar. Elas não vão ficar cozidas, elas vão ficar num ponto de crocância, mas como elas são pequenas, não tem problema, porque elas vão trazer essa crocância para o prato e vão estar entre o ponto de cozimento e o cru, tá? A cenoura crua é uma delícia. Esse shimeji gigante, muito interessante, muito bonito. Olha que cogumelo mais lindo, né? Pode ver que não tem um pedacinho de sujeira, ele já foi lavado, mas nem cortei ainda a parte traseira dele. Espetacular, né? Não tenho o que falar desse cogumelo. Vou até colocar os maiores para ficar mais bonito aqui na receita. Então o que a gente vai fazer? Olha, ele está macio até o talo, então a gente só vai despedaçar ele, os pedaços. É muito fácil, é macio. Simples de fazer isso. E sempre que você for preparar, lembra que ele reduz muito, então às vezes tem que comprar um pouco mais, porque a gente olha eles assim de uma maneira fresca, parece que vai render muito, mas ele vai murchar bastante. Bom, enquanto isso eu começo a preparar os shimejis e eu não gosto de quebrar ele miudinho, um por um não. Aí eu quebro em pedaços, porque ele naturalmente vai diminuir lá dentro e vai até se dividir. Então eu deixo porções assim, como essa, que depois ele vai se dividir naturalmente e alguns vão ficar unidos, vai dar mais valor para o prato. Então, mais ou menos para essa quantidade aqui, deve ter aqui uns 800 gramas de cogumelos, eu usei umas 120 gramas de manteiga. Ainda pode ser que eu pegue mais um pouquinho. Trouxe uns tomatinhos cereja que vão ajudar na decoração, né? Não na decoração, na cor, né? Eu trouxe cebola. Cebola vai soltar um pouquinho de água, então não vou pôr muita cebola, mas trouxe ela assim para respeitar o mesmo formato, né, do corte dos cogumelos, né? Também vai dar bastante sabor para soltar um pouquinho da umidade. Nesse momento eu posso colocar um pouquinho de sal, eu trouxe sal do Himalaia, né? Uma comida saudável, merece também um sal mais saudável. Quando eles começam a murchar, para que ele começar a murchar, eu entro com o restante dos temperos. Interessante a coloração desse cogumelo, o cogumelo salmão. A maior parte da coloração dele vai se embora conforme
vai ganhando cozimento, tá? Também tiro a parte de baixo, né, desse cogumelo. Bom, nesse ponto intermediário do cozimento dele, começo a adicionar os temperos, né? Então ele já tem uma pitadinha de alho, uma pitadinha de sal, já tem um pouquinho de cebola, mas agora eu vou adicionar. Sempre eu coloco no cogumelo um pouco de acidez, tá? Você pode usar limão, vinagre. No caso eu estou usando vinagre de arroz, tá? Porque puxa pro lado oriental, essa receita tem, né, uma cara de teppanyaki. Então combina bem um pouquinho de acidez, o vinagre de arroz. Eu acho que é bem legal para esse caso. E shoyu. Vou adicionar shoyu, aqui tem umas 3 colheres de shoyu. Bom, o que está faltando nessa receita? Agora ele vai começar a secar essa umidade da cebola, do shoyu, do vinagre, onde ele incorpora sabor. E a gente vai finalizar caramelando ele com açúcar mascavo e o tomatinho para decorar. Eu gosto muito de dar um toque adocicado nos cogumelos, eu acho que combina muito, principalmente pela acidez que eu já coloquei anteriormente. Então, aqui mais ou menos umas 2 colheres de sopa, essa colher é menor, né? Então, coloquei 4, mas eu nem enchi. Então, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Se não tiver açúcar mascavo, vou pôr mais um pouquinho ainda, vai ficar bom. Se não tiver açúcar mascavo, pode usar o açúcar normal, porque a coloração já veio do shoyu. Vou colocar os tomatinhos cereja. E um pouquinho desse palmito, esse espaguete de palmito, que vai também dar uma força na decoração, né? A cor dele contrasta bem com os cogumelos. Eu vou montar um para você ver que beleza que fica. Fazer como uma brusqueta, vou colocar um tomatinho. Aqui está o mix de cogumelo, aqui na forma de uma brusqueta, deliciosa. Esses cogumelos você encontra lá no ACM, no Ceasa de Campinas. E fica a dica para vocês, eu sou o chefe Rafael Blaia, estou aqui no Espaço Gourmet da Bom Tempo. Obrigado. Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira moda.